Análise. Claudiane Weber. Bom dia, amigos da Rádio CDN que nos fazem companhia neste sábado, 25 de fevereiro de 2023. Está no ar o programa Análise, que tem a parceria de Cotricel, há 65 anos, unindo forças e cooperando com o agronegócio. Nós vamos juntos até às 11h30. Na técnica do programa de hoje, nós temos o Fernando Barcelos. E você pode acompanhar o programa pela Rádio CDN, 93.5 FM, pela TV Diário nos canais 26 e 526 da NET, ou pelo nosso player no site ou no aplicativo do Grupo Diário. Na segunda-feira, o programa também vai estar disponível no YouTube do grupo. Hoje nós vamos tratar sobre o início do ano letivo na rede municipal de ensino de Santa Maria. Por isso, nós convidamos a participar conosco a secretária de Educação aqui do município, a Lúcia Madruga. Bem-vinda, bom dia. Bom dia, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Prazer é nosso, obrigado pela sua disponibilidade. Então, cerca de 20 mil alunos retornaram às aulas na rede pública nesta quinta-feira, né, aqui em Santa Maria. São 80 escolas que oferecem o ensino fundamental e a educação infantil. Então, para a gente iniciar a conversa, gostaria de saber como que foi esse retorno, se as expectativas de vocês foram alcançadas, com o número de alunos que voltaram, como que foi, se a senhora chegou a acompanhar o retorno? Estamos acompanhando o retorno a par e passo, né? Realmente é um retorno de muita expectativa, porque ao contrário do que se esperava lá em 22, né, que fosse a retomada pós-pandemia, parece que o 23 está realmente sendo esse momento. Então, a nossa expectativa é muito positiva em relação a esse retorno. Nós tivemos algumas situações que nos fizeram tratar a questão de forma emergencial, mas elas são questões bastante pontuais, depois a gente pode conversar um pouquinho sobre elas. Mas uma questão que a todo início de ano é sempre muito observada por todos é a questão do corpo docente, né, dos professores em sala de aula. E este ano nós estamos com mais tranquilidade nessa questão, porque antecipamos lá no final de novembro, no final do ano passado, início de janeiro, um dos nossos instrumentos, né, de solução dos problemas em sala de aula, que é o regime suplementar. O ano passado, se vocês lembram, a gente teve bastante envolvimento com essa questão. E este ano nós estamos, assim, praticamente resolvendo só algumas questões mais pontuais. Sim, né? Eu lembro até de algumas outras matérias feitas aqui pelo Diário mesmo também, claro, envolvendo a questão essa, né, da falta de professores, e uma boa parte também era devido à licença, afastamento. Isso. Né, porque a pandemia deixou um rastro muito grande, né, em todos, e os professores também, com certeza, né, porque tiveram todo um processo de adaptação, né, com aulas de um modo que não era o convencional, tiveram que se adaptar, depois ter todo um preparo, né, toda uma capacitação diferenciada para poder também acolher o aluno que também, né, vinha num processo de transição, né, da casa para a escola, para o online, né. Então, a saúde mental é difícil que não seja afetada, que não precise de um suporte, né. Então, acredito que muitos dos afastamentos e das licenças também foram em decorrência disso. Foram né? em decorrência disso. E então, superado o ano de 22, esse ano nós iniciamos com um trabalho de planejamento bastante efetivo com os gestores das escolas, os coordenadores pedagógicos. Tivemos durante a semana que começou, esse processo já começou lá no dia 7, 8 e 9 de fevereiro, com os diretores. Depois trouxemos os coordenadores e os coordenadores e diretores trabalharam na escola com os professores. Então, o momento assim, de acolhida, de início do ano, ele foi bem tranquilo, foi um processo bem pensado, bem elaborado, e as pessoas saíram assim, respirando com tranquilidade para o início do ano. Mais esperançosas mais também, esperançosas, sim, e também assim com o conhecimento do que vai ser o nosso desafio esse ano, que não vai ser pouco, né? É um desafio bastante grande, porque temos todos que trabalhar no processo de aprendizagem com muita intensidade e também na redução das desigualdades.
E esse processo todo ele vai impactar, pelas novas legislações que já estão postas, a própria arrecadação municipal, né? Então, a rede pública, ela vai ter um compromisso muito maior, sempre teve, né? Sempre foi um compromisso muito intenso com isso. Mas hoje nós estamos lá num determinado medidor, numa conta, né? Numa formulação que vai colocar o resultado do estudante como uma das variáveis nessa formulação para a arrecadação municipal. Sim. Isso vai acontecer a partir de 25, mas nós estamos já nos preparando no início agora de 23, e também com as condições, né, para que a gente possa desenvolver esse trabalho de forma mais autônoma, enquanto rede. Então, para isso, estamos preparando um processo de avaliação, né? Trabalhamos com as equipes muito intensamente nessa questão da avaliação da aprendizagem, avaliação institucional, como suporte para o planejamento das ações. Foi muito bem aceito. Para poder diagnosticar, para então ver o que precisa, o que é necessário realizar. Exatamente. Foi muito bem aceito pelos coordenadores, pelos diretores, perceberam a importância, compreenderam essa dinâmica. E agora, durante o mês de março, a gente segue trabalhando com o grupo de professores. Então, todos os professores da rede terão esta informação até o final de março. No primeiro processo de formação, a gente vai trazer essa abordagem para ele também, porque concretamente o que vai acontecer é que o que acontece lá dentro de cada sala de aula vai ser, né, vai ter um impacto, logicamente, que diretamente sobre a aprendizagem e sobre a redução da desigualdade, e isto vai impactar também os recursos. Então, é uma nova dimensão, né, da perspectiva, e é importante que se diga que não é uma perspectiva de governo, é uma perspectiva de Estado. É um processo que o Estado brasileiro vem trabalhando já desde gestões passadas, que agora vão ser concretizadas, e a gente está se preparando para tudo isso também. Sim, com certeza, com todas as mudanças, não teria como não se modificar também e evoluir nos processos da educação, sim, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu tenho aqui um dado de que é uma média de 1.741 professores que temos na rede. Então, como a senhora falou, não tivemos tantos problemas de falta de professores. Existem, claro, alguns pontuais, né? Como a gente sempre terá. E a prefeitura, em relação a isso, o que ela vem realizando? Nós temos já previsto um novo concurso, né? Hoje nós temos ainda um banco de concurso que é de 18, e esse concurso ele foi renovado por conta, inclusive, do processo da pandemia, em que a gente não conseguiu. Permitiu se prorrogar, né? Se prorrogou. E agora nós estamos já preparando um novo concurso também para que a gente possa ter banco de professores concursados, porque uma coisa que nós conseguimos superar enquanto prefeitura é a questão do fluxo contínuo de contratação. Há anos atrás, o que acontecia é que às vezes esse processo ele não era tão continuado, até mesmo na própria burocracia do processo. Porque a gente sabe que tem, assim, a situação do professor que é chamado, né? Ele tem um tempo, ele precisa, né? Ele tem o direito para apresentar a documentação. Para tudo, né? Mas anteriormente a gente ainda tinha alguns processos burocráticos de análises internas que também impactavam, que hoje estão superados e a gente trata como fluxo contínuo, né? Então isso foi um facilitador. E a gente já passa, né, de 2017 para cá, da conta de mais de 1.000 professores que ingressaram na rede. Ou com novo contrato, ou aqueles que são antigos, que fizeram concurso novamente e que permanecem aí. Porque, claro, alguns até é possível se fazer uma previsão de quando vão se aposentar, ou que tem já uma previsibilidade de quando vão se afastar, mas muitos acaba sendo algo inesperado, né? De uma própria questão de saúde mesmo, ou outras tantas, né? Sim, então, saúde, às vezes, é surpreendido e não se pode, nesses casos, também chamar uma pessoa da noite para o dia. Também tem um processo, né, de prazo que, infelizmente, claro, afeta, né, quem está... os alunos, né, e os próprios professores também que permanecem, que às vezes tem que se remanejarem ali entre eles para poderem suprir, né, professor?
E para isso a gente tem, né, dentro das escolas algumas funções, como o coordenador, as pessoas que suprem, né, essa demanda, mas ela é temporária, não pode se prorrogar por muito tempo. É bem importante a gente colocar que até na questão da aposentadoria, o professor às vezes ele tem uma previsão e ele nos apresenta, a gente tem esses dados, levanta esses dados, no início do ano tu sempre sabe quantos prevêem se aposentar, mas às vezes um que ia se aposentar não se aposenta e outro que não iria, né, também por alguma razão, tendo tempo e tendo prazo, ele resolve, né, ou antecipar os seus prazos quando já está em condições. E às vezes também a gente é surpreendido nesse processo. E nesses casos que vocês sabem já, por exemplo, que vão ser um exemplo, né, hipotético, dois professores que irão se aposentar esse ano. Claro, provavelmente são muito mais, muito né? Mais. No universo de 1.700. É possível vocês já irem adiantando os trâmites para chamar uma nova pessoa ou somente quando aquela vaga abre é que é possível? Porque é isso que muitas vezes é complicado de administrar, né? Entender também, porque tem a burocracia em si, né? Não é que não saibam que vai ter aquele afastamento, mas não é possível, né? Chamar antes. Isso, e é como eu falei, né? Ele está prevendo se aposentar. Então, ele nos dá lá uma data. Vou me aposentar em tal data. Então, o trâmite segue com a licença dele, né? Que ele cumpre um tempo de licença. Mas pode acontecer de que ele chegue naquela data e ele te diga assim, olha, não vou mais me aposentar, vou permanecer mais um tempo, porque mudou a minha expectativa lá ou as minhas perspectivas. E aí, neste caso, ele permanece, né, mais um tempo. Então, não tem como a gente antecipar, mesmo sabendo que existem tantos que podem, porque pode que não aconteça. É isso aí. E em relação também, já que a gente começou a falar dos professores, né, disso e da própria saúde, como a gente falava, emocional, mental, né, dos docentes, a prefeitura também trabalha essa parte, tem um suporte que oferece aos seus colaboradores, então, da área? Este é um processo que nós estamos... muito se fala, claro, da saúde dos alunos, como eu disse no início, que obviamente também, né, merece o acolhimento e atenção por todo o contexto, né, principalmente impactado pela pandemia, mas claro também quem está ali para acolher também tem que ser acolhido, né? Sem dúvida. Em 2017 nós criamos um núcleo de desenvolvimento humano na secretaria com a finalidade de fazer o atendimento à qualidade de vida dos servidores em geral. Esse núcleo ele vem em 2017 ainda não existia uma legislação que nos permitisse fazer a contratação de profissionais especializados. Então, a gente foi desenvolvendo o trabalho com os próprios professores da rede e também com alguns professores que tinham a formação em psicologia e iam auxiliando nesse processo. Em 2019, em novembro de 2019, nós tivemos uma legislação que possibilitou a contratação de psicólogos e terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. E com o próprio recurso da educação. Então, a partir de 19, nós temos essa possibilidade. A partir do momento que isso aconteceu, nós já imediatamente buscamos no banco de concursados na prefeitura, e estamos utilizando ainda o Banco da Saúde, porque não saiu o concurso geral. Embora o recurso seja proveniente da educação, puderam aproveitar os profissionais da saúde. Daí, então, nós readequamos, né, esses profissionais e ingressaram na rede municipal. Se eu não me engano, foram 4 psicólogos naquele primeiro momento. E agora nós estamos, então, para concretizar, porque aí a pandemia atrasou esse processo, né? Nós estamos para concretizar a contratação de uma equipe de profissionais da psicologia e da assistência social, em torno de 8 ou 9 profissionais num primeiro momento, né? Porque eu entendo que esse processo vai caminhar para as grandes escolas terem o seu profissional lá, mas o nosso planejamento neste momento é fazer por uma contratação para o núcleo, eles vão ficar sediados na secretaria,
A legislação já foi aprovada pela Câmara de Vereadores no ano que passou. O primeiro passo, então, seria esse. Esse. E a gente vai atuar por região. Então, esse profissional ele vai ficar sediado no núcleo para dar o suporte aos professores. E os demais, alguns profissionais, vão ficar sediados no PRAEM, né, que é o Programa de Atendimento ao Estudante, que tenha deficiências de aprendizagem. E esse profissional vai atender mais diretamente ao estudante. Então, nós esperamos que para o ano de 23 a gente tenha já concretizado essa nossa meta, que inclusive está prevista lá no plano plurianual da Secretaria, de ter esse núcleo constituído por todos esses profissionais. Certo. Avançando agora, então, também na questão dos alunos ali em si, como falávamos, né, a expectativa ali é cerca, né, de 20 mil alunos. Eu tenho aqui um dado na educação infantil, mais ou menos uns 5.800, né, crianças, e do ensino fundamental, então, umas 12 mil crianças, mais ou menos, né, e nem crianças já pré-adolescentes, né, nessa fase. Adolescentes, alguns. E também no EJA, né, temos também cerca de 580 estudantes previstos. Dentro disso, claro, não tem como saber quem já retornou, né, mas em relação às matrículas efetuadas, sim, né, está dentro desse quadro esperado por vocês, ou porque ano passado eu lembro que teve muita questão da evasão escolar, né, pelo contexto todo, como já falamos, né, que muitos não retornaram, né, após o período online, depois online, híbrido, né, na transição toda. E este ano, como que vocês estão? A nossa expectativa é ultrapassar os 20 mil neste ano, né, por todo o processo que veio acontecendo até o momento. Temos um setor da Secretaria que trabalha a busca ativa. Então, esse setor é a educação para todos, né? Eles têm essa chamada, e nós estamos, então, com uma programação bastante intensa para fazer com que essa busca ativa ela funcione muito intensamente. Inclusive, a gente é apoiado por uma plataforma da Unicef, que faz toda dá o suporte, vamos dizer, tecnológico para que a gente tenha conhecimento, né, de todas as demandas da busca ativa. E a gente tem a expectativa de, durante este ano, trabalhar intensamente para que a gente traga de volta todos aqueles que se perderam aí, e que se perderam com a pandemia, ou que por alguma outra razão também, né, estejam afastados da escola. Esse é um trabalho que é feito em rede. Nós não atuamos sozinhos, a gente atua junto aos demais setores que estão envolvidos com a educação, como a Promotoria da Educação, ao Juizado, entra também a Secretaria de Assistência Social, a Saúde, o Conselho Municipal, e este grupo, que está constituído hoje por 3 profissionais ali na Secretaria, eles estão com uma programação bem intensa para que a gente consiga, inclusive tratando de temas bem específicos também dentro desse processo. Sim, como não adianta ficar aí esperando somente que os pais ou responsáveis procurem para efetuar a matrícula. Sim. Muitas das vezes é preciso um incentivo e uma busca, então, mais direta, né? Sim, isso aconteceu, assim, foi um movimento muito próprio da pandemia, que aconteceu de que as próprias escolas fizeram a inserção nas comunidades no período da pandemia, para identificar onde estavam os seus estudantes. Os professores fizeram muito isso. Então, em algumas situações, isso permanece hoje. E até os próprios professores, às vezes, iniciam o ano visitando as comunidades para auxiliar nessa busca, né? E isso é permanente. Encerrou novembro, mas a gente não parou. A gente teve o período de intervalo ali, de férias dos professores, e assim que eles retornaram, eles já estão também auxiliando neste processo. Sim, então, a escola tem muito isso, né? Muito. A característica ali de agregar a comunidade, né, na qual ela sim, está inserida. sim. Então, é comum que muitas vezes os professores, né, também conheçam, né, a comunidade também reconheçam, dali, façam com certeza, sabem, né, aluno por aluno, né? Eles conhecem, sabem aluno por aluno, sabem a família, as situações, os problemas que enfrentam. A escola, ela é o local onde realmente existe uma acolhida, né? Uma acolhida e um cuidado
e o desenvolvimento, né? Eu tenho, assim, muita tranquilidade de falar da nossa rede nesta condição, porque a gente vê um trabalho de muita qualidade acontecendo quando tu visita uma escola. E assim, ó, os últimos anos, cada escola que eu visito, todas elas têm um lugar que foi reformulado, um lugar que foi pintado, um lugar que foi reorganizado para que eles possam dar o melhor atendimento aos estudantes. Então, assim, é muito gratificante. Quando eu consigo sair da burocracia da secretaria e visitar as escolas, eu consigo perceber, assim, é visível que o ambiente das nossas escolas, ele hoje está muito, mas muito melhor. E a gente conseguiu também trazer equipamentos novos, né? Trouxemos equipamentos na área tecnológica, estamos conseguindo fazer a troca das classes, de toda aquela parte nesse sentido, que era muito antiga, né? Isso, nesse sentido, a pandemia acelerou, né, essa troca, justamente vinda também, né, dos próprios equipamentos mesmo. Sim. Disponibilidade até de internet em muitos locais que não tinham, né? Sim, sim. E fora, o fortalecimento, claro, né, de toda essa necessidade. Falando também em relação à estrutura do papel, né, das escolas, eu gostaria de lhe perguntar também em relação à merenda escolar, né? Porque, infelizmente, claro, a gente sabe que muitas crianças têm na escola a sua refeição, né, secretária? Então, como que está funcionando? Vocês estão conseguindo suprir a demanda? Estão fazendo ainda parceria com a agricultura familiar para ter uma alimentação de mais qualidade? Sim, o nosso processo aqui, ele trabalha com 40% do investimento na agricultura familiar. E, assim, essa parte da merenda no ano de 2022 a gente avançou muito. A gente conseguiu dar um suporte financeiro adicional às escolas em 22. E agora, em 23, já preparamos e conseguimos também, isso é importante que a comunidade saiba, o recurso próprio do município. A educação tem o seu financiamento próprio, né? Que ele vem pelo Fundeb e também pelo MDE, que é a parte que vem diretamente dos impostos municipais. Mas a prefeitura, ela pode investir recursos próprios na educação. E este ano nós conseguimos um plus para a merenda escolar com recursos próprios, que vão somar os recursos da educação para que a gente possa melhorar as condições da merenda lá na ponta. E manteremos, sim, a agricultura familiar. Foi um processo muito bonito de se ver, assim, o que aconteceu durante a pandemia, a parceria feita com a agricultura familiar na elaboração dos kits que eram levados às famílias. Sim, porque para quem está nos acompanhando também, né, no momento mesmo, enquanto não estavam havendo as aulas no modo convencional, né, muitas famílias recebiam então esse kit, e o alimento então que seria da merenda escolar, né, como não estava tendo as aulas, foi então remanejado diretamente, né, para essas famílias. Foi diretamente entregue lá na família, e a gente no começo pensava que não ia conseguir entregar o perecível, e foi entregue o perecível também, e com uma qualidade muito, assim, muito melhor do que a gente conseguiria fazer em outros momentos, né? Quando a gente entrou ali, eu entrei em 2017, era bem complicada a entrega da merenda, né? Então a gente conseguiu avançar no processo. Hoje nós contratamos agricultura familiar com a entrega direto na escola. Também conseguimos melhorar o processo de entrega em si. Tinha um momento que uma das dificuldades, assim, até coisas bem operacionais, era o recipiente que a escola recebia lá e a agricultura familiar recolhia. Então havia falta desse recipiente. Hoje a gente tem também, com essa parceria com eles, a gente conseguiu melhorar muito. São muitos detalhes a serem pensados. Muitos detalhes a serem pensados. Secretária, a gente conversou já bastante, agora a gente vai ter que fazer um intervalinho. No segundo bloco, agora a gente vai avançando também nas questões, também nas partes que apresentam normalmente problemas, como a parte estrutural mesmo, né? Que foi inclusive observada pela nossa equipe, né, do Diário, que acompanhou o retorno às aulas.
não só na rede municipal, também na rede estadual, né? Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. E agora o Análise vai para um breve intervalo e nós já voltamos. Cadeira gamer com internet com fibra que faz a casa brilhar. Sofá da avó para torcer e curtir muito. Ponto de ônibus com a internet móvel mais rápida do Brasil. Rede na varanda, mais cadeira de dentista, mais cadeira de salva-vidas, cadeira de rodas, mais saca de café, mais cadeira de barbeiro e 5G da Claro. É igual a arquibancada mais conectada do Brasil. Vem ser multi na Claro. Tá na Claro, tá na Copa. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. So darling, take my hand, you got to understand. I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy. I don't wanna just be friends. Análise. Claudiane Weber. Retornamos com o programa Análise deste sábado. Estamos falando sobre o retorno das aulas, o início do ano letivo na rede municipal aqui de Santa Maria. E conosco está a secretária Lúcia Madruga, secretária de Educação. No primeiro bloco a gente falou um pouquinho ali sobre como foi esse retorno, né? Da questão dos professores também, da quantidade de alunos, né? E agora também a gente não tem, claro, como deixar de falar daqueles velhos problemas, né? Que sempre surgem todos os anos, né? Alguns recorrentes de muitos anos anteriores, outros que vão acontecendo durante o ano, né, professora? Chamo também de professora porque sim, ela é professora, né, não somente secretária. Então, a questão da estrutura, tá? A gente teve agora, a nossa equipe, como eu falei também no primeiro bloco, acompanhou alguns locais, né? E um exemplo que trouxeram, né, na matéria foi da escola Santa Helena, né? Que fica no bairro Camobi, né? A escola de ensino fundamental. Onde foi relatado questões estruturais na parte da rede elétrica. A senhora tem um retorno de como que está isso? Essa demanda já havia chegado na secretaria? Sim, já estava sob a responsabilidade do nosso engenheiro elétrico, o Guilherme, eletricista, né? O Guilherme, que ele vem fazendo um trabalho muito intenso na recuperação da rede elétrica. Era um grande problema da rede municipal. Agora a gente não ouve falar muito, mas há uns anos atrás era o principal problema estrutural que a gente tinha. Porque muitas escolas são bem antigas, né, sim, professora? E foram se readaptando e ampliando, e muitas vezes a parte elétrica ia ficando, né? Isso, então acontecia assim, de que a gente comprava os equipamentos e aí quando instalava todos os equipamentos a rede não dava conta, né? Então o Guilherme tem feito esse trabalho, até parabenizo muito ele, sempre falo muito sobre essa competência importante.
e ele tem conseguido fazer andar a fila, né? Porque, como a gente estava falando, existe uma fila, uma lista de prioridades, né? Que a gente tem na Secretaria, tanto para a parte elétrica quanto para a parte estrutural. E essa parte elétrica, ela tem sido, assim, bem continuada. Todo ano a gente tem várias obras de parte elétrica, e a Santa Helena já está prevista para esse ano fazer essa recuperação da parte elétrica. Este ano ainda, então, sim, a previsão. A previsão é deste ano. Ah, ótimo, então. Também ali dessa mesma escola foi falado a questão do calçamento, que precisam de algumas reformas, né? Também está nas demandas de vocês. Esse processo do calçamento, eu não saberia te dizer exatamente em que ponto se encontra lá, mas a gente tem, como já te falei, uma lista de prioridades. E essas prioridades, elas estão sempre relacionadas àquilo que é mais emergencial, mais urgente e mais sério, né? Que interfira dentro da própria continuidade das aulas. Das aulas e também da questão de segurança, de várias questões. Às vezes a gente não consegue alcançar no tempo que essas questões elas se agravam, né? Mas a gente tem um processo em andamento, inclusive para essas outras escolas que foram nominadas agora também, que tiveram que ser interditadas. O processo não estava parado, ele estava andando, mas não alcançou exatamente o momento da maior gravidade. Né? Sim. Uma dessas escolas seria a de educação infantil, a Luizinho de Grande, né? Que a senhora já falou, claro, em outros momentos aqui, mas vou lhe pedir para a senhora situar os nossos ouvintes, telespectadores que estão nos acompanhando, como está a situação, né? Ela havia problemas estruturais, né, nela, comprometendo o próprio acontecimento das aulas, como a senhora mesmo disse. Era algo, então, mais urgente de ser resolvido. Os alunos foram remanejados para outro local? Sim, nós remanejamos os alunos para a Escola Estadual Augusto Husky, que é ali pertinho, né? E eles já iniciaram o ano normalmente. Com relação, os alunos do pré foram todos atendidos, os alunos da parte da educação infantil, que é de 0 a 5, do prézinho, de 4 e 5 foram atendidos, e os de 0 a 3, a gente teve uma reunião com os pais. Aqueles mais urgentes a gente remanejou para outras escolas da região que acolheram, e agora nós estamos fazendo então o processo. É um trabalho bem intenso junto com a SECAP, que é a secretaria que é responsável pelos projetos. Nós estamos num trabalho muito intenso de buscar alternativas construtivas para quando acontecem situações como essa. Porque todos vocês sabem que a parte de uma obra, né, onde envolve uma alvenaria tradicional, uma metodologia tradicional, a gente tem todo um processo de licitação, tem um prazo, um tempo que envolve a execução da própria obra, né? Não se consegue fazer um prédio muito rapidamente, né? Ele normalmente vai te exigir aí no mínimo 180 dias só para execução. Sim, em uma construção particular que seja, já é algo que requer tempo, né? Leva tempo. E na parte pública a gente sabe que tem toda essa questão mais burocrática de licitação, justamente que é embora algumas sejam mais dificultosas, mas é algo necessário pela própria segurança e questão ali de aplicação dos recursos, né? Exatamente. Então agora, por essa motivação que aconteceu, essa situação emergencial com a Luizinho de Grande, nós estamos buscando alternativas. Ontem eu conversava com o engenheiro de nós termos uma possibilidade construtiva que seja mais rápida e que não esteja atrelada a todo esse processo que exige um projeto estrutural, um projeto arquitetônico, um projeto que seja mais rápida. Dentro de uma gestão, né? Seria um gerenciamento de crise. Então, já se precaver, né? Antever o que pode ocorrer de problema para se ter uma solução mais rápida. E eu não vou saber aqui dizer tecnicamente os termos, nenhum deles, né? Mas existem já instituídas assim muitas empresas que trabalham com alternativas que envolvem uma construção mais modular, que ela vem e ela já traz todo no seu projeto, toda essa... Já vem mesmo que se faça a licitação, que é o procedimento normal, ela já vem embutida toda a questão elétrica, hidráulica. Não precisa fazer uma licitação para cada etapa.
O projeto não é de cada etapa. O projeto ganha uma velocidade maior e a execução é maior, é mais rápida. E existe, e o que a gente está se cercando agora? É de segurança, né, para que a gente possa buscar essas alternativas, mas que seja seguro, né, que não seja algo como já aconteceu no nosso município e no Brasil afora, como foi aquele processo da construção das creches do Pró-Infância, que não deu certo. Sim. Então a gente está se precavendo muito disso, mas estamos buscando. Se houver essa possibilidade, nós vamos usar esse espaço que existe lá na Luizinho de Grande, mesmo antes de derrubada do outro prédio, existe espaço físico para isso. Vamos tentar fazer este processo, né? E claro que tudo dentro do que é legal, todos os passos burocráticos, porém ele vai se caracterizar como emergencial, porque existe esse momento assim que a escola está vivendo, e se isso tudo der certo, a gente fica com uma alternativa que poderá ser utilizada para outras necessidades do município. Então está bastante intenso o trabalho da equipe, inclusive segunda-feira vão fazer uma visita técnica em busca dessa tecnologia, e eu acredito, estou bem confiante de que a gente vai encontrar uma solução por esse caminho. Vamos torcer então também, que é algo que facilita, né? A gente também teve a questão da estrutura em risco, né, que atende o Distrito de Palma, a Escola Municipal Major Tancredo Pena de Moraes, né, que em fevereiro comunicou, né, a situação à prefeitura. A escola então foi interditada, passou por uma vistoria e foi interditada, né? Em relação a essa escola específica do distrito, como que está a situação? A situação ali está assim, ontem fizemos uma reunião com a comunidade, foi muito importante essa reunião, praticamente todos os pais de alunos e a comunidade esteve presente. Lá são 170 crianças e nós temos ali uma situação que vai acontecer em 3 etapas. A primeira etapa é a mais emergencial, que é não descontinuar o início do ano letivo, então os professores estão se organizando para que possam ocupar um espaço que foi cedido pela comunidade, que é um salão que atende às condições de segurança, tem PPCI, e ele será emprestado para a secretaria. E a gente está pensando numa forma pedagógica para trabalhar esse primeiro momento. E num segundo momento nós já estamos em tratativas para alocação de um prédio na região, porém ele precisa de adaptações. E essas adaptações, elas deverão acontecer num prazo de... Nós estamos projetando 30, no máximo 40, 45 dias. Eu gosto muito de falar em prazo, porque às vezes pode dar algum imprevisto. E depois, num terceiro momento, nós vamos então ver a construção do prédio novamente, né? E aí a comunidade já se dispôs a estar presente conosco também nessas discussões, com a direção da escola, com todos os envolvidos, para que a gente escolha o melhor lugar, porque inclusive a própria comunidade e a direção da escola vê aquele lugar onde a escola está com a iminência da duplicação do asfalto ali, um local que talvez não seja o mais apropriado. Então, aí nesse terceiro momento a gente vai e se comprometeu com a comunidade de fazer esse encaminhamento de projeto, de toda essa parte para que se possa pensar no novo prédio. E em relação então a esse local cedido pela comunidade, tem uma previsão de Nós estamos projetando na próxima quarta-feira, só o tempo, precisamos de um tempo para que os professores se organizem, apresentem uma metodologia ao setor pedagógico, seja essa metodologia ajustada, avaliada, e aí a gente possa então fazer esse processo inicial. Os pais que estavam na reunião de ontem concordaram com essa possibilidade e também faremos um termo, né, com eles para que a gente possa ter a segurança desse primeiro momento. Certo. Tá bem. Em relação, secretária, a outras obras em andamento, outras escolas que não citadas, essas foram alguns exemplos. Como são 80 escolas, com certeza muitas, a maioria, sempre precisam, né, de algum reparo, outros, como a senhora disse, mais emergencial, outros não. Vocês têm obras maiores em andamento, são 7, né? 7 obras. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente? Sim. Nós temos ali 5 dessas obras maiores, são escolas de educação infantil que são originárias lá do Pró-Infância.
Então, essas escolas, elas tiveram todo um processo, né, que o município vem desenvolvendo desde 2013, quando começou a construção e teve aquela primeira tentativa que não funcionou. E eu conheço esse processo desde 2017, quando eu assumi ali, que foi uma das primeiras demandas que a gente tratou. E tivemos que fazer várias modificações, inclusive na metodologia construtiva. Eu até estou meio engenheira já nesse processo, porque nós passamos da inovadora para a metodologia convencional. Tudo isso teve que ser aprovado pelo FNDE, porque o recurso inicial dessas obras é proveniente do FNDE. É lógico que, com o passar do tempo, hoje o município tem a inserção de recursos próprios também nessas obras. E nós conseguimos, então, tirar as licitações de 5 obras. Estamos na última delas, que é do Residencial Lopes, que está em processo. As demais já estão em andamento, os prédios, né? Então, a gente tem acompanhado semanalmente, o prefeito visita muito essas obras, está dando, assim, sempre prestação de contas à comunidade, ali no próprio Instagram dele. E a gente tem conseguido, então, ver os prédios avançarem. Essas obras, elas vão gerar a possibilidade de mais de 1.200 crianças de 0 a 5, né, terem ali a sua possibilidade de desenvolvimento. E de imediato, agora já em seguida, eu acho que ainda no mês de março, faremos a inauguração da primeira delas, que é aqui no Residencial Diácono João Luiz Pozobon, que vai levar o nome da professora Circe Rocha, e cuja equipe, inclusive, já está designada de professores para trabalhar nessa escola. Falta, então, só os detalhes ali de finalização para ela estar em funcionamento. Ótima notícia. É uma ótima notícia. Falta somente os detalhes, assim, de entrega da obra. E, na sequência, vocês terão, então, o convite para participarem desse momento. Com certeza, que será a gente vai estar lá acompanhando, né? Em relação a esses investimentos, são cerca de 25 milhões de reais nessas obras, em né? torno de 25 milhões que já estão empenhados desde 2022. Também temos ali na Vila Lorenzi a Ione Parcianello, que foi totalmente derrubada, está sendo reconstruída, um prédio moderno, muito bonito o projeto. E a Casa da Criança, que era um problema, né, histórico. Então, essas são as boas notícias. Eu acho que a nossa infraestrutura, ela nos coloca muitos desafios, porque é um parque de escolas que tem suas deficiências pelo tempo de existência de muitos prédios, mas a gente tem, quando consegue superar os desafios, a gente até se emociona, né? Quando resolve uma questão como a Casa da Criança, que era uma situação em que a cada chuva todo mundo tinha que tirar água de dentro da escola, né? E hoje ela vai, além de ser modificada, ela vai ser ampliada com a incorporação do posto de saúde, que foi retirado dali, e ela vai poder dar mais atendimentos às crianças, né, ali daquela região. Vai aumentar, então, aumentar. Como suprir a demanda ali da região. Agora, no momento, as crianças, elas estão num espaço cedido, né? Isso, nós estamos utilizando o espaço do Instituto Lavo Bilac, ali naquela parte que já era, né, destinada para a educação infantil. E na sequência, estamos ali com os prés. Essa semana nós teremos reuniões com os pais das crianças do maternal, né, de 0 a 3, porque houve uma dificuldade lá, que a gente pensava que ia poder ocupar algumas salas, mas não vai ser possível. Avançando tudo encaminhando. Também, né, nessa questão que nós falávamos até no intervalo antes, em relação às vagas, né, da educação infantil. A senhora disse que tem um trabalho conjunto, né, de vários grupos empenhados também nisso, por uma questão de avanço, onde o município, né, tomaria uma responsabilidade maior sobre a educação infantil, porque hoje gera também um custo, né, um investimento, né, do município na particularização dessas vagas, né, onde, como o município não tem a estrutura das escolas para não deixar, né, as pessoas sem, então o atendimento vamos dizer assim, comprada a vaga numa escola particular, né? Isso. Essa é uma pergunta, até nesse processo tem uma pergunta bem interessante. As pessoas nos perguntam assim, quando as escolas ficarem prontas, esse processo vai reduzir? A gente costuma dizer que não necessariamente. Porque o que acontece? O nosso município, ele tem um perfil de atendimento à educação infantil que se diferencia no Brasil.
ele atende com a sua própria estrutura de escolas e de professores. A menor parte é adquirida da iniciativa privada. Mas essa parte que é adquirida, muitas vezes ela não é sanada por uma nova obra devido à regionalização das demandas. Então, às vezes, a obra está saindo num local... Num bairro, mas a demanda onde os pais necessitam que as crianças estejam em outro local. E Santa Maria está tendo um movimento muito grande dos novos condomínios e novos residenciais. Então, muitas vezes, o residencial é colocado numa região e a obra está na outra. Sim. Então, o que a gente tem aqui também, importante de enfatizar, é uma característica própria do nosso município, que é um trabalho de parceria público-privada, que envolve tanto as escolas municipais quanto as escolas da educação infantil privadas. E nós procuramos, nos últimos anos, juntamente com a Promotoria da Educação, por uma iniciativa da Promotoria juntamente com o Conselho, e envolvendo a Secretaria, fizemos a regulamentação dessas escolas. Em 2019 foi um ano assim que parecia que a gente se preparava para a pandemia, porque quando chegou a pandemia, essas escolas elas tinham que estar preparadas para poder retornar. E houve esse movimento. Então isso aproximou muito dentro do território a iniciativa privada das escolas de educação infantil com a nossa educação pública. Tanto que no ano passado nós fizemos a Semana da Educação Infantil conjuntamente. Então isso tem feito assim com que a gente possa ter, enquanto município, enquanto território, um resultado muito melhor nesse avanço da educação infantil. E também na própria parte ali para as crianças, né? Sim. Onde agrega crianças de todas as classes, né? De outras realidades, tem então uma troca diferente, né? Sim, e também a gente tem assim o cuidado, né, de que em todas as instâncias da educação infantil que acontecem no município, isso aconteça com a mesma qualidade, né, com mesma possibilidade de desenvolvimento para as crianças, né? Então, para nós, assim, esse avanço tem sido, assim, muito significativo. Nós estamos avançando para o fim também agora do programa. Tem mais 2 assuntos que eu queria tratar. Um deles é em relação ao transporte escolar, para a gente saber como que está a situação aqui no município. Se estão conseguindo também suprir, se existe algum local pontual, né, específico que não esteja ainda com a questão do transporte organizado e o que está sendo feito. Nós temos uma rede bem forte, assim, uma logística bem grande de transporte escolar, que envolve o transporte do campo, o transporte das crianças que têm as necessidades especiais. E agora, bem recentemente, nós incorporamos uma demanda que foi ali da Escola Ione Parcianello, por isso esse tema também está, né, que é o atendimento, porque hoje as crianças estão sendo atendidas num espaço que é distante da escola. Mas o que eu posso dizer do nosso transporte escolar é que, assim, nas últimas licitações, nós incorporamos ao transporte escolar o monitor. Então, é uma das únicas redes estaduais, e a gente tem tido referências de outros estados que possuem o monitor em todas as rotas. O que acontece na nossa realidade hoje? Nós temos algumas rotas que ainda não conseguimos fechar a licitação. Está saindo agora. Para quem nos acompanha e não sabe o que é o monitor. O monitor é aquela pessoa, aquele profissional que acompanha as crianças dentro do ônibus para auxiliar o motorista durante o transporte. Isso é muito importante para a segurança das crianças, porque já aconteceram situações em que, um exemplo, houve um acidente em algum local, em escola do campo, que havia um fio de luz no meio da estrada, o motorista desceu para ver o fio de luz e ele sofreu um choque e faleceu ali no local. As crianças só não desceram porque tinha um monitor dentro do ônibus que segurou as crianças e não deixou que elas descessem do ônibus. Senão poderia ser uma tragédia muito maior. Então, no nosso município, nós optamos, não existe lei que obrigue, não existe nada, nós optamos por uma questão de segurança, de que as nossas rotas todas têm o monitor. Ele acompanha e auxilia o motorista. E agora nós estamos em fase de fechamento das licitações, dia 8 sairá,
para essas últimas rotas que faltam. Então, hoje a gente ainda tem uma pequena pendência de atendimento de transporte, porque como essas rotas ainda não foram licitadas, a gente usa o nosso transporte próprio da secretaria para levar todos os dias os alunos dessas escolas. Então, a gente tem uma limitação no atendimento a outras demandas. Sim. Assim que essas licitações fecharem, e a gente espera que todas elas tenham, né? Dia 8 agora a previsão. Dia 8 agora a previsão de abertura. A gente, então, vai ter a possibilidade de melhorar a condição de atendimento às escolas para outras demandas com o nosso próprio transporte ali da Secretaria. Certo. E para a gente encerrar também, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, a gente tem uns 2 minutos e meio, sobre a questão de projetos e ações que são desenvolvidas, porque a escola, ela agrega a comunidade escolar, Sim. ela tem, além da educação, vai muito mais, né? Tem toda uma questão social trabalhada dentro das escolas. Sobre isso, queria que a senhora falasse um pouquinho, porque eu sei que tem muitos projetos, né, que são realizados. Muitos projetos, e agora, com assim, o advento da Base Nacional Comum Curricular, que deveria ter sido implementada ali na pandemia, ela prevê o desenvolvimento de outras competências. Então, como nós temos que também providenciar esse processo, os projetos eles entram muito fortemente nessa área. Então, nós temos, só para que a comunidade tenha ideia, mais de 50 convênios e termos de cooperação que envolvem diretamente a Secretaria de Educação com instituições parceiras, que nos trazem em projetos nas mais diversas áreas, que vai desde a escola do campo, as artes, a música, a orientação sexual, a parte da política étnico-racial, e todas de esporte de esportes, a cultura. Para vocês terem uma ideia, assim, todas as instituições de ensino superior do município são parceiras da rede municipal. Cada uma delas tem uma ação lá dentro da rede. Desenvolvendo os projetos, então, junto com aquela escola. Junto com a escola. Elas atuam na formação do professor, elas atuam na escola. E isso que eu tenho registrado na secretaria. Fora os projetos que estão lá na escola, que entram direto na escola, e que hoje a gente conversava de resgatar uma ação que vai acontecer junto com a Universidade Federal. Estava prevista, né? Agora a gente vai ter que resgatar para ver se a gente consegue fazer, de cadastramento de todos os projetos, de todas as instituições, e também da análise desses projetos à luz dos objetivos de desenvolvimento do milênio, os objetivos da ONU. E a gente tem, assim, projetos também, se você olhar os 17 objetivos da ONU, a gente tem projetos em todos eles. Então, eu acho que é uma questão assim, bem forte. A horta na escola. Olha, se eu for enumerar aqui, sim, são muitas ações. E cada vez surgem mais. Hoje mesmo nós tivemos mais duas possibilidades que envolvem o Ministério Público do Trabalho, que está propondo uma formação. Também a Universidade Federal, com uma proposição de resgate de uma ação ali com a área do plantio do arroz, e também a Secretaria de Agricultura do Estado, né, que está nos procurando para fazer uma parceria. Então, a gente criou dentro da Secretaria, porque esse setor não existia, um setor de relações interinstitucionais que cuida da formalização desses projetos. Bem, então, muito bem. Desejamos, então, que seja um retorno, né, positivo, né, para todos, porque a educação é fundamental e o serviço de uma escola vai muito além, né, como a gente falou, agrega muitas outras questões, né, secretária. Eu lhe agradeço pela disponibilidade de estar aqui conosco, né? Sei que essa semana, com certeza, foi bastante corrido, né? Pelo retorno e com certeza as primeiras semanas seguintes também serão, né? Então, obrigado pelo espacinho na agenda E obrigada pela oportunidade, porque assim, a gente ter essa oportunidade de estar aqui dialogando e mostrando também para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, o que se faz... é extremamente importante, né? E a gente também não deixa, claro, de falar dos problemas, mas para explicar também como que funciona, né? Toda essa parte burocrática de prazos e também, né? Que às vezes não é resolvido por algumas outras coisas. Nem sempre é tão simples como a gente imagina, né? Então, lhe agradeço muito. Que
secretária Lúcia Madruga, de Educação aqui do município. Nós falamos hoje sobre o retorno, então, das aulas no ano letivo aqui na rede, e o Análise vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo sábado. Fiquem agora com o Central CDN. Tchau, tchau.